Há um tipo de cansaço que o sono não cura. Um peso que não vem do corpo, mas da mente. Você tenta descansar, tenta parar, mas dentro de você, algo continua em guerra. É a luta contra o que é. Contra o que já aconteceu. Contra o que você não pode mais mudar. Que às vezes o melhor que você pode fazer é respirar fundo e confiar. Confiar que a vida sabe o que faz, mesmo quando você não entende. Confiar que, mesmo no meio do caos, há algo sendo reorganizado. A paz que você busca não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como o vê. Quando você para de lutar contra o que é, descobre algo que talvez tenha esquecido. O presente. O único lugar onde a vida realmente acontece. E é ali que mora a leveza. E é por isso que você está cansado. Porque insiste em resistir ao que já é real. Você carrega o passado como se ainda pudesse reescrevê-lo. Repassa conversas, revive feridas, se culpa por decisões antigas. Mas nada disso muda o que foi. Pode olhar para a rejeição como humilhação ou como libertação. Tudo depende de onde você decide colocar o seu olhar. E é esse olhar que define o seu destino. Quando simplesmente faz o melhor que pode e confia no resultado. É porque a entrega é o estado natural da sabedoria. É o ponto em que o medo se transforma em fé, o caos em calma, o controle em confiança. A única coisa que muda é você, e isso só acontece quando decide soltar. Muitas pessoas acreditam que a força está em resistir, mas a verdadeira força está em aceitar. Resistir ao inevitável é como tentar segurar o vento. Você se exaure, se desgasta, se frustra, e ainda assim o vento passa. E despertar dói. Dói porque rompe as ilusões. Mas depois que você desperta, percebe que era exatamente isso que faltava. Agora é com você. Soltar não é esquecer. É entender que o que foi, já cumpriu a função. E o que vem, só chega quando você cria espaço. Aceitar não é desistir. Aceitar é deixar de desperdiçar energia lutando contra o impossível. É olhar para o que aconteceu e dizer, foi assim. É parar de se perguntar por quê. E começar a se perguntar, e agora? Enquanto você vive no porquê, fica preso no labirinto da resistência. Você já percebeu como as coisas começam a dar certo quando você finalmente solta? Quando você para de tentar forçar. Se você está cansado, talvez não precise de mais força. Talvez precise de mais aceitação. Porque às vezes, ser forte não é resistir, é permitir. Permitir que a vida aconteça. Permitir que o que foi, vá. Mas o e agora abre a porta da transformação. É nesse ponto que a vida começa a se mover de novo. E o que antes parecia o fim, se revela como um novo começo. A verdade é que você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode mudar o que isso significa. Você pode olhar para a dor como uma punição, ou como um professor. Pode olhar para o fim como perda, ou como espaço. Não é insistir em portas fechadas, é perceber que talvez elas se fecharam para te proteger. Às vezes, a vida te nega algo porque está preparando o espaço para algo muito maior, mas você só vê isso quando aceita. Mas eu sei. Aceitar dói. Dói porque exige humildade. Porque exige abrir mão do controle. Porque exige olhar para a vida como ela é, e não como você gostaria que fosse. O ego grita, esperneia, tenta negar. Ele quer ter razão, quer vencer, quer provar que merecia outro desfecho, e não confunda aceitação com passividade. Aceitar não é se conformar. É reconhecer o que é, para então agir de forma consciente. Quando você aceita, age com clareza. Quando resiste, age com desespero. A diferença entre as duas atitudes é o que define o resultado. Mas a verdade não se curva ao nosso desejo, ela apenas é. E quando você para de lutar com ela, algo mágico acontece, a paz volta. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou a forma de olhar. Porque toda dor traz uma direção. Toda perda traz uma lição. Todo erro traz um convite. A vida não erra de endereço. Tudo o que chega até você, chega para te ensinar algo. Permitir que o novo venha. A força verdadeira não está na tensão, está na flexibilidade. O bambu que enverga sobrevive à tempestade, o que resiste, quebra.
Mas quando você aceita o vento, aprende a usar a direção dele a seu favor. A aceitação não te enfraquece, te liberta. Ela transforma a dor em sabedoria, o caos em clareza, a perda em espaço para o novo. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se dissolve. Essa é a regra. Tudo o que você insiste em controlar, te controla. Então pergunte a si mesmo: o que você ainda está tentando controlar? O que já deveria ter soltado há muito tempo? A resposta que vier é o seu próximo passo. Porque toda liberdade começa com um ato de entrega. Há momentos na vida em que tudo parece desabar. Você perde alguém, perde um sonho, perde um rumo. E a mente entra em desespero. Quer entender, quer controlar, quer achar um sentido imediato. Mas o sentido não nasce no meio da dor. Ele floresce depois, no silêncio, quando você já parou de brigar. A vida não é sobre vencer tudo, é sobre aprender com tudo. E você só aprende quando aceita. Aceitar não te torna fraco, te torna leve. E quando você fica leve, o que antes era impossível, começa a acontecer. Quando você finalmente aceita, começa a enxergar que talvez aquilo que desabou não era um castigo, mas um redirecionamento. Que talvez o que você chamou de fim era apenas o caminho te empurrando para onde você realmente precisava estar. Talvez o que você precisa agora não seja lutar mais, mas lutar melhor. Não é empurrar o rio, é aprender a nadar com a corrente. Você não precisa carregar o peso de tudo. Solte, respire, deixe ir. O que é seu encontrará o caminho de volta. O que não é, se perderá no tempo. E isso é uma bênção. A resistência é o maior ladrão de energia que existe. É ela que te faz acordar cansado mesmo depois de dormir. É ela que te deixa ansioso, frustrado, com raiva da vida. Mas tudo o que você aceita, te liberta. E a ironia é que, quando você para de lutar, as coisas começam a fluir. Porque o fluxo da vida não depende da sua força, depende da sua entrega. A partir de hoje, toda vez que sentir o peso da resistência, lembre-se: a paz começa quando a luta termina. Pare de lutar com a vida. Comece a dançar com ela. Porque enquanto você resiste, tudo trava. A energia que poderia estar sendo usada para construir o novo continua sendo gasta tentando salvar o velho. Você pode não gostar da lição, pode não entender o propósito, mas se tentar fugir, vai voltar ao mesmo ponto, de outra forma, com outro rosto, mas com a mesma essência. Porque a vida não quer te punir, quer te despertar. E se essa mensagem ressoou com você, escreva nos comentários: eu escolho aceitar. Escreva como um compromisso com a sua própria paz. Deixe seu like se esse vídeo te fez respirar mais leve e se inscreva para continuar aprendendo a soltar o que não te serve mais. Porque às vezes, a maior prova de força é simplesmente deixar fluir. E é por isso que tanta gente vive parada, não porque não sabe o que fazer, mas porque ainda não aceitou o que já foi. Você pode continuar se desgastando, tentando entender o que não tem resposta, ou pode respirar fundo e seguir. O passado já aconteceu. As pessoas que te machucaram já cumpriram o papel delas. As situações que te paralisaram já te ensinaram o que precisavam ensinar. A aceitação é a base da liberdade emocional. É o ponto de partida de toda cura. Enquanto você não aceita, você não aprende. E enquanto não aprende, repete. A vida não se cansa de repetir as lições que você se recusa a compreender. Por isso, quando algo se repete, não se pergunte: por que comigo? Pergunte: o que ainda não aprendi? Essa simples mudança de pergunta transforma tudo. Porque o foco sai da resistência e vai para o crescimento. E é aí que o sofrimento começa a se transformar em sabedoria. As pessoas que encontram paz não são aquelas que tiveram uma vida perfeita. São as que aprenderam a aceitar o imperfeito. Aquelas que entenderam que nem tudo precisa fazer sentido agora. A dor que você sente hoje pode ser o terreno onde sua força vai florescer amanhã. Mas isso só acontece quando você para de brigar com ela. Pare de perguntar: por que eu? Comece a perguntar: para que isso?